Fala, galera, Vascaína, Nabilus na área, trazendo mais um conteúdo. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco joga hoje contra o Internacional às 6h30 no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão, galera. Porra, querendo falar igual o narrador, acaba se atrapalhando tudo, né? Mas vamos lá, vamos entender o retrospecto desse confronto, né? O Vasco já enfrentou o Internacional 78 vezes. Das 78 vezes, 33 deu Internacional, 28 deu Vasco e 17 deu empate. Lá dentro do Beira-Rio, o Vasco também toma prejuízo, né, filho? Porque lá dentro o negócio fica estreito. Mas em São Januário, o Vasco consegue, né, inverter essa situação. O que acontece? O Vasco está em 8ª posição com 20 pontos. O Internacional está em 14ª posição com 18 pontos. 2 pontinhos separa o Vasco do Internacional. Quem ganhar esse confronto de hoje, filho, vai subir firme. O Vasco, particularmente, se ganhar esse confronto, ele vai ficar entre 7º ou ele vai se manter na 8ª posição. Isso porque, né, dependendo do que vai acontecer nas partidas entre Atlético Paranaense, Bahia e o Bragantino. O Bragantino está com 20 pontos junto com o Vasco da Gama. Sendo que o Bragantino ele tem mais vitória, porém ele tem -1 de saldo de gol. O Vasco tem menos vitória e está neutro, está com 0. Por isso o Vasco está abaixo do Bragantino por conta das vitórias que o Bragantino tem a mais que o Vasco da Gama. Porém, está com saldo -1 e eu também não entendi o porquê o Vasco não está acima do Bragantino se o Vasco não tem saldo negativo. O que acontece, galera? Se o Atlético Paranaense vencer o confronto dele amanhã contra o Flamengo, o Atlético Paranaense vai a 26, porque o Atlético Paranaense hoje está em 5ª posição com 23 pontos, porém o saldo de gol é de 4. Se o Atlético Paranaense perder para o Flamengo de 2-0, vamos supor, né, o Atlético Paranaense continua com 23 pontos e vai continuar com 2 saldos. Se o Vasco vencer o Internacional, vai a 23. Porém, para passar o Atlético Paranaense, o Vasco precisa golear o Internacional 3-0, 4-0, para poder pegar a 5ª posição e ficar no lugar do Atlético Paranaense. Impossível não é. É difícil, mas não impossível. Então, o que acontece? O Bahia está em 6ª posição, certo? Mas vai jogar contra o Grêmio lá na Bahia, parceiro, dentro de casa. E o Grêmio está na zona de rebaixamento. Então, o Bahia vai para cima com tudo para não dar mole. Então, é isso que eu estou falando, cara. O campeonato, cara, brasileiro, ele é interessante por isso, porque ele está embolado. Você vê que 2 pontos separam o Internacional do Vasco, 3 pontos separa o Grêmio do Vasco, cara. E o Grêmio está em 17ª posição. Ele é o primeiro da zona de rebaixamento. Então, perder não está nas conversas, filho. O interessante é ganhar o Internacional lá dentro. Só nos interessa a vitória. A escalação é a seguinte, não curti muito a escalação, porque a gente não está indo com o nosso time, né, brabo para cima. A escalação é a seguinte, Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues e Lucas Piton, né, são a dupla de laterais, Robert Renan e Carlos Cuesta, a dupla de zaga, Barros, Hugo Moura e Tietê vão fazer a volância ali no meio de campo, Marino e Andrés Gomes serão os pontas ofensivos, e David, cara, será o atacante. E nós só vamos ter hoje David e o Brenner. Por quê? O Spinelli foi liberado porque a filha dele nasceu. Adson está poupado por carga física. PH, lesão no tornozelo. Cuiabano, edema na coxa esquerda. Thiago Mendes e Rojas suspensos por conta de cartões. Cara, o Vasco vai ficar hoje dependendo dos moleques da base, se eles entrarem no segundo tempo para poder resolver. Cara, o meio de campo ali hoje é 3 cabeçudo, parceiro. 3 pitbull. Barros, Hugo Moura e Tietê. Nenhum desses 3 jogadores são jogadores de criação. O Thiago Mendes, além de volante, ele é um jogador de criação. O Barros, o Hugo Moura e Tietê são jogadores de morder, parceiro.
Eles não são de criação. Então, nesse sentido, né, para jogar fora, como a gente vai jogar hoje contra o Internacional, possa ser que, de repente, a gente consiga ajudar a zaga, porque vão ser 3 jogadores de marcação. É isso que eu queria dizer também, né? São 3 jogadores de marcação. O Thiago Mendes e o Rojas, além de marcação, eles são jogadores de criação. Então, a gente vai perder, né, na criação para poder ajudar o Marílio e o Andrés Gomes a botar o David ou o Brenner de cara para o gol. Porém, a gente vai ganhar na marcação. Só que ganhar na marcação, filho, ficar só se defendendo é prejuízo, porque cada vez que a gente se defende, pior vai ficando. Então, a gente precisa também, né, de um jogador que possa estar fazendo essa criação. E esse jogador que poderia estar fazendo esse tipo de criação, eu particularmente botaria no lugar do Tietê, eu botaria o JP. É um jogador, é um volante, um meio-campo de criação. Então acho que está precisando de um jogador de criação. E esse jogador nós já temos, que é o JP, ou até mesmo o Matheus França. Como o Matheus França jogou bem na última partida, eu acho que hoje nós teríamos que entrar com Barros, Matheus França e Hugo Moura. Eu acho que essa escalação do Tietê, eu peguei essa escalação no GE, galera. Eu acho que acho que o Renato Gaúcho vai entrar com Barros, vai entrar com Matheus França, que é o meia de criação, e Hugo Moura. Porque se ele entrar com Barros, Hugo Moura e Tietê, ele perde criação, cara, no meio de campo. Esses 3 jogadores, sendo repetitivo, não são jogadores de criação, são jogadores de marcação. Então a gente vai perder criação no meio de campo. Já Robert, Renan e Carlos Coisas é uma dupla de zaga que era titular com o Fernando Diniz. Então também não vejo problema, apesar que o Alan Saldívia anda dando uns mole aí, fazendo uns gol contra, que a gente não consegue entender o que está acontecendo com esse jogador. Eu acho que ele é tricolor, botafoguense, flamenguista, mas vascaíno tá difícil, hein, filho? Toda hora, fogo amigo contra nós, tá difícil. E no gol a gente já sabe que a gente está seguro, que é o Léo Jardim, né, galera? Agora, na lateral, Puma Rodrigues e Lucas Piton. A gente deixa também um pouco a desejar, porque o Puma Rodrigues ele não é um lateral defensivo, ele é um lateral ofensivo. E o Lucas Piton também é um lateral ofensivo. Então possa ser que o Renato Gaúcho possa entrar com Barros, Hugo Moura e Tietê por conta também desses 2 jogadores, desses 2 laterais que sobem muito e para descer, filho, é uma draga. Então fica difícil. Então possa ser que realmente o Renato Gaúcho entre com esses 3 jogadores que são de marcação para poder ajudar na marcação, uma vez que o Puma Rodrigues e Lucas Piton, que o Lucas Piton ele não consiga voltar imediatamente para poder estar ajudando na marcação. Cara, vai ser um jogo de estratégia que a gente vai precisar mesmo, o Renato Gaúcho vai precisar pensar direitinho o que fazer para a gente poder surpreender o Internacional lá dentro. É um dos jogos, ou seja, 16ª rodada, precisamos vencer. Depois vai vir a 17ª e a última, a 18ª, que é o Atlético Mineiro. O que acontece? Filho, vai ter pausa. É o que eu estou falando. Nós precisamos parar, né, para assistir a Copa do Mundo com o Vasco pelo menos na 7ª colocação, na 8ª, ali no meio de tabela. Filho. Se o Vasco perder esses 3 confrontos, que é o 16ª rodada, 17ª e 18ª, filho, a gente vai cair praticamente para perto da zona de rebaixamento se não entrar. Então o Vasco precisa muito vencer ou até mesmo empatar esse jogo de hoje e ganhar os últimos 2 jogos em casa, porque vamos pegar o Red Bull Bragantino em casa e vamos pegar o Atlético Mineiro também em casa. Então, filho, dá para somar pelo menos 6 pontos e subir de volta para o meio de tabela. Então, galera, tá explicado aí, né? Tentei trazer aí algumas coisas a respeito do jogo de hoje aí. Espero que vocês gostem, né? Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Entra lá no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aí para vocês, para a gente poder estar trocando uma ideia. E é isso aí, galera. Tamo junto. Saudações de Vascaína. Até o próximo conteúdo. Valeu!